Olá, amados do nosso canal Diante da Graça, tudo bem com você? Mais uma vez estamos juntos para refletirmos um pouco mais sobre a Palavra de Deus nesse bate-papo, nessa devocional, que nesse tempo que nós estamos mais resguardados em casa, nos faz refletir sobre perguntas, sobre princípios, sobre valores, assuntos concernentes à vida. E a mensagem de hoje começa com uma pergunta. Na verdade, o tema da mensagem é uma pergunta. E a pergunta, tema é: onde você passará a sua eternidade? No céu ou no inferno? Que pergunta difícil, né? Você já alguma vez ouviu falar: olha, quando eu morrer eu vou para o céu e não vai ter mais problema, não vou viver mais com dificuldades. Você já ouviu algumas pessoas falando assim: o inferno é aqui mesmo, aqui se faz, aqui se paga. Há inúmeras ideologias acerca do céu e do inferno. E nesse assunto que é tão importante para nós e tão pertinente nas pesquisas, nas análises, nas rodas de conversa, onde passaremos a nossa eternidade? O que vai acontecer depois que eu e você morrermos? A palavra de Deus, que é a verdade, tem um caminho claro nos mostrando. E é um pouquinho sobre isso que eu queria, nesses poucos minutos, falar para você. O mundo está corrompido pelo pecado. O pecado dominou e domina o coração humano. A palavra de Deus nos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós não tínhamos condições de reverter esse quadro, porque o salário do pecado é a morte. Então, todos aqueles que estão em pecado estão condenados à morte eterna. E o que é a morte eterna? É o inferno. A Bíblia deixa isso bem claro. Então, como nós poderíamos nos livrar disso? Eu e você nunca seríamos capazes, porque não há um justo sequer no mundo. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus para morrer por mim e por você. E ao morrer naquela cruz e derramar o seu sangue em favor da minha vida e da sua vida, Ele pagou o preço da condenação. Ele pagou o preço do pecado. Paulo, quando escreve aos Romanos, capítulo 8, versículo 1, ele diz assim: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E a palavra nos diz que Ele tem preparado para nós novos céus e uma nova terra, a todos aqueles que creem. Então, Jesus pagou o preço do pecado, porque o mundo estava corrompido pelo pecado. Com a morte de Jesus, eu e você agora temos liberdade, temos a escolha de mudar a nossa realidade de vida. Quando aceitamos a Jesus Cristo como nosso único, eterno e suficiente Salvador pessoal, nos arrependemos dos nossos pecados, nós somos lavados, purificados por esse sangue. E com isso, temos a garantia da vida eterna em Cristo Jesus. E o que é a vida eterna em Cristo Jesus? É viver no céu eternamente. A palavra de Deus nos diz em Hebreus capítulo 9, versículo 27 assim: está aos homens ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Em Atos capítulo 17, versículo 31 diz assim: porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão, de um homem, e esse homem é Jesus, que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. O inferno é um lugar onde não há nenhum consolo ou bênção. A Bíblia descreve como um lugar de trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Apocalipse, capítulo 20, versículo 10 diz: o diabo foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, e serão atormentados de dia
e de noite pelos séculos dos séculos. Quero dizer para você que o inferno não foi preparado para nós. O inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos decaídos. Mas a palavra de Deus nos diz que todos aqueles que rejeitarem o sacrifício de Jesus na cruz, o perdão dos seus pecados, essa pessoa será julgada e no dia do julgamento ele será condenado à morte eterna. Essa é a dura realidade daqueles que não reconhecem a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. O seu caminho é um caminho de morte. Mas o céu é um lugar de bênção, é um lugar onde não haverá nem choro nem lágrima, onde não haverá tristeza e nem dor. E estar no céu, ir para o céu, depende exclusivamente da escolha que você faz, que você pode fazer na sua vida. Hebreus capítulo 9, versículo 28, diz assim: Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, também os seus, se você crer nele. Romanos capítulo 5, versículos 6 a 8 diz assim: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos pecadores, pelos ímpios. Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E aí João 3,36 vai dizer: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Você já fez a sua escolha? Você tem certeza de onde você vai passar a sua eternidade? Se você morresse essa semana, se você morresse hoje, onde você passaria a sua eternidade? A palavra de Deus diz em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. 2 Coríntios capítulo 6, verso 2 diz: é chegado agora o dia da salvação. Eu quero dizer para você que se você já aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador, se arrependeu dos seus caminhos, você fez a escolha certa, e a garantia de que ao morrer você vai viver no céu com Ele eternamente é verdadeira. Você pode crer nisso, porque Ele escreve o nosso nome no livro da vida. Mas se você ainda não fez essa escolha ainda, se você ainda não reconheceu a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, eu convido você a agora, neste momento, repetir essa oração comigo, dizendo assim: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que merecia, pelos meus pecados, a morte eterna. Mas hoje eu me arrependo e reconheço que você morreu na cruz pelos meus pecados. Por isso, eu entrego a minha vida a Ti e aceito a Ti como meu único, eterno e suficiente Salvador pessoal. Escreve, Senhor, o meu nome no livro da vida, porque ao morrer, ao chegar o dia do juízo, eu quero ouvir da voz do Senhor: entre pela porta, essa porta de luz que eu tenho preparado para você, mansões celestiais. Eu quero ouvir isso, Senhor. Sela a minha vida com Teu Espírito Santo. Eu entrego a minha vida em nome de Jesus. Eu espero que você tenha feito a decisão certa e que você tenha convicção de que estar com Cristo é a melhor decisão que nós podemos tomar na vida. Um grande abraço para você. Hoje é domingo, uma nova semana se inicia. Que Deus te abençoe muito
e que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida. Obrigado por participar, por se inscrever no nosso canal e diariamente acompanhar a nossa caminhada das devocionais. Que a sua família, que a sua vida seja tremendamente abençoada por cada palavra que é ministrada por um dos nossos pastores. Um grande abraço, Deus a abençoe.